João capítulo 4, a partir do 31. A partir do 31, nos diz assim, nós vamos até o 42. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pelas palavras da mulher, que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes, mas nós cremos porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Aqui, esse momento da palavra do Senhor, no livro de João, ele está narrando sobre quando Jesus ainda estava caminhando aqui na terra com os discípulos. E ali, nessa caminhada, foi o seminário dos discípulos, foi onde eles foram aprendendo com o Senhor, né? Foram aprendendo na teoria e na prática, logo, né? Eu creio que foi o melhor seminário que existiu. Foi esse que os discípulos tiveram a oportunidade de ter o próprio Jesus em carne e osso como professor, né? Hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso professor, mas ele não está em carne e osso, e eles tiveram esse privilégio, né, de estar com ele ali aprendendo. E esse momento aqui, irmãos, é um momento em que Jesus tinha acabado de ter um encontro com a mulher samaritana, né? Todos conhecem aqui aquela passagem que a mulher samaritana chegou ali no poço, Jesus pediu água para ela, e aí houve toda uma conversa de Jesus com aquela mulher, e no final de toda aquela narrativa do encontro dela com Jesus, ela se converte, né? E aí o Senhor fala sobre a vida dela, ela faz umas perguntas sobre adoração, mas no final ela fala algo interessante. Aqui no versículo 25 do capítulo 4, ela diz assim: eu sei que o Messias, ela conversando com Jesus na beira do poço, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela estava conversando ali com Jesus, Jesus já havia falado várias coisas para ela, e naquele momento, ela fala para ele assim: eu sei que o Cristo vai vir. Ela já sabia. Alguém já havia falado, porque as profecias vinham dizendo, vinham apontando que viria um Salvador. Então ela, apesar de ser samaritana, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas ela ouviu falar e ela estava aguardando a vinda do Messias. E ali ela falou: eu sei que vai vir, né, Jesus. Eu sei que ele vai vir, o Salvador, e ele vai nos dizer tudo o que tem que acontecer, tudo que nós temos que fazer. E ali no versículo 26, o Senhor se revela para ela e diz para ela assim: eu sou, eu o que falo contigo.
Irmãos, vocês imaginem uma pessoa esperando o Messias vir, e de repente ali naquela conversa, que ela já estava ali tendo uma conversa com ele, ele se revela e fala: sou eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ele se revelou para a mulher. E ali os discípulos chegaram, porque o que havia acontecido? Jesus foi com os discípulos até Samaria, porque a palavra de Deus diz que era necessário ele passar por Samaria. E quando eles chegaram ali, houve um momento em que os discípulos saíram e foram comprar comida. E Jesus se encontrava naquele momento perto desse poço, sozinho. Por isso ele foi abordar a mulher pedindo água, né? Ali naquele momento que houve toda essa conversa e que essa mulher se converteu. E aqui mostra que os discípulos estavam voltando com a comida que eles foram comprar. E olha só que interessante que fala no versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Né? Aqui mostra claramente que não era comum um homem abordar uma mulher para conversar, principalmente sendo samaritana, né? Que eles não se falavam, eles não se entendiam por uma série de motivos, que aqui já foi até pregado sobre isso, e qualquer dia eu sei que vai ter estudo sobre isso também aqui, né, para refrescar mais a nossa memória. Mas assim, eles não costumavam se falar. Tanto é que muitas pregações mostram que essa mulher, ela foi no horário ali no poço para tirar água, em que não tinha ninguém. Ela sabia que não ia ter ninguém tirando água daquele poço. Então, como eles não se davam bem, só tinha esse poço nesse lugar para ela poder recolher água, ela foi no horário que ela sabia que não ia ter judeu lá. Só que ela encontrou o judeu Jesus. Amém? Graças a Deus que ela encontrou. Então, ali mostra que a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que essa mulher fez, a mulher samaritana? Ela ouviu Jesus, ela creu na sua palavra e ela saiu e ela foi já contar para as outras pessoas, né? Ela já foi uma missionária, ela já saiu dali contando para os outros, dando o seu testemunho e contando para que fossem lá ouvir o Senhor, né? Isso aí é algo muito tremendo. Uma pessoa que acaba de se converter e ela já sai testemunhando de Jesus. É o primeiro amor, é quando nós sentimos aquele fogo dentro de nós, de algo tão tremendo que Deus fez na nossa vida, transformou a nossa vida, né? Tirou tanta tristeza do nosso coração. Todos nós que tivemos um encontro com o Senhor, cada um tem a sua história. Um tem algo para contar. Como foi a sua conversão? E naquele momento foi algo tão tremendo que aconteceu na sua vida, que o desejo é só falar para outros que você vê que está passando por uma dificuldade, que ainda não conhece o Salvador, para vir conhecer o Salvador. E ali essa mulher, ela foi logo contar, né? E aonde a nossa leitura principal do que foi lido aqui mostra, né, que os discípulos chegaram, porque tinham ido comprar comida, e ali fala assim: e entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ou seja, enquanto a mulher foi até a cidade e foi falar para as pessoas virem até Jesus, nesse meio tempo, os discípulos chegaram com Jesus e falaram: Jesus, come. Nós fomos comprar comida, está aqui, tem comida. E ali Jesus começa a usar aquele momento para dar mais uma aula para os discípulos e para nós também. E ele começa a dizer assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A preocupação dos discípulos ali naquele momento era que Jesus comesse. Talvez ele tivesse muito tempo ali já sem comer, né? Porque eles foram até a cidade comprar. Não é hoje como a gente vai ali no Sabá rapidinho, a gente já compra e rapidinho chega em casa, né? Não é aqui que a gente pega o nosso carro, vai até o preço baixo, compra comida, às vezes até pronta, né? E traz.
não existia essa facilidade. Então ali eles trouxeram e já queriam que o mestre comesse. E ali ele começa a usar esse momento e começa a falar para os discípulos algo muito importante. A preocupação dos discípulos ali naquele momento era com coisas da terra, era com fome, era a quantidade de tempo que ele ainda não tinha comido, era com o que eles já haviam providenciado para ele comer. A preocupação dos discípulos ali era, quando eles encontraram Jesus conversando com uma mulher, eles se maravilharam. Nossa, ele está falando com uma mulher, e ela ainda é samaritana. Foi algo assim diferente para eles, né? Porque Jesus ele veio para quebrar os paradigmas, né? Para quebrar o padrão do que era, não se pode falar com uma mulher. Ele foi e falou com a mulher. Não pode falar com uma samaritana. Ele foi e falou com a samaritana. Nós vemos isso em várias partes do Evangelho, Jesus quebrando muitas coisas, muitos paradigmas, muitas coisas que as pessoas tinham como um padrão de vida, e ali ele veio mostrar que não era dessa forma, que o reino de Deus, ele iria crescer muito mais, o que Jesus quer é ter comunhão com todos. O que o Senhor quer é que nós tenhamos comunhão uns com os outros, independente de quem nós somos, independente da nossa idade, independente do nosso sexo, independente do nosso nível social. O Senhor veio para quebrar tudo isso, para que realmente ele mostrando ali que ele quer sim ter comunhão com todos os seres humanos. E ali os discípulos estavam preocupados com isso. Eles se maravilharam, né, de ver aquilo, mas eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus. Então, na cabeça deles, estavam preocupados com o que estava acontecendo ali, né? Estavam preocupados que Jesus poderia estar com fome, né? E aí Jesus começa a falar para os discípulos sobre uma comida que ele tinha para comer, que eles ainda não conheciam. E no versículo 34, ele começa a falar sobre essa comida para os discípulos. E ele vem dizendo, no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Que a nossa fome seja essa. Que a nossa comida seja essa. Não que Jesus não se alimentou, porque com certeza depois ele sentou e comeu junto com os discípulos. Não que a gente vá parar de comer, vamos só jejuar agora todo o tempo. Não vamos nos preocupar, né, com a nossa vida social, não vamos nos preocupar com as coisas materiais que nós vamos usufruir. Não é isso. Mas o Senhor está mostrando aqui qual é a comida que a gente tem que ter. Por que ele fez uma comparação com a comida? Porque comer é uma coisa que nós nos preocupamos todos os dias. Todos os dias nós damos um jeito. Se nós temos condições, nós vamos, compramos, já tem em casa. Muitos compram já para o mês todo. Ou muitos têm costume de todos os dias comprar para que tenha ali a comida. Porque o nosso corpo precisa. É uma necessidade do nosso corpo. É o alimento. É comer comida. Né? E então nós temos essa fome, nosso corpo tem fome de comer comida, e quem não tem condições, vai para os pés do Senhor e fica orando, Senhor, envia a comida, Senhor, porque hoje não tem. Então há essa preocupação, há essa fome, e aqui o Senhor começa a falar sobre fazer a vontade de Deus. Ele fala aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Qual é a obra que Deus tem destinado ao seu coração para fazer? Você tem tanta fome de fazer a obra que Deus colocou no teu coração para fazer? É a mesma fome que você tem de comer todos os dias? Será que a tua motivação, a nossa motivação de fazer a obra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer, nós temos nos dedicado tanto que a gente se dedica para poder alimentar o nosso corpo todos os dias? A fome que Deus colocou no nosso coração e que nós temos que cada dia alimentar é fazer a vontade de Deus. Essa é uma fome que a gente tem que ter todos os dias, e temos que alimentar essa fome para que a obra que Deus colocou nas nossas mãos possa ser realizada.
E ali ele começa a falar algo muito interessante que ele vem falando, desde quando ele começou a falar com os discípulos. Algo que aqui ele dá até uma continuidade, falando sobre as plantações, né? Comparando o que a gente tem que fazer com semente, com crescimento. E aqui ele vai falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Mas o Senhor estava falando aqui de comida. Ele estava falando para eles aqui que ele tinha a fome de fazer a vontade de Deus. Eu imagino a cabeça dos discípulos assim, ficava parado olhando. Eu estou querendo dar comida para ele, ele está dizendo que a gente tem que ter fome de fazer a vontade de Deus. E aqui agora ele já começa a falar de plantação, de colher. Continuava falando de comida, porque é importante para nós, irmãos. Comer é importante para nós. E fazer a vontade de Deus também tem que ser. A nossa motivação de fazer a vontade de Deus tem que ser igual a nossa motivação de comer. Eu achei muito tremendo isso. E quando ele começa a falar, irmãos, sobre isso aqui da plantação, parece que não tinha nada a ver, né? Talvez alguns ficaram lá voando. Jesus fala cada coisa que a gente não entende, mas a gente vai ficar aqui, porque a gente está sentindo unção. Uma hora a gente vai entender, né? E aqui ele começou a falar: não dizeis vós que há 4 meses para a ceifa? Ele estava se referindo a uma plantação de trigo. Eu imagino que ali devia ter alguma plantação, né, próxima, para ele poder fazer essa comparação. E ali ele começa a falar que... Por que ele falou? Ainda tem 4 meses. Quando eles plantavam o trigo é um tipo de semente que ela vai levar um tempo para que haja a germinação, o crescimento, até a colheita. Isso tudo dura um período de 110 a 120 dias, mais ou menos. É mais ou menos 4 meses para que possa. Então, a gente tem que esperar todo o processo. Planta, rega, fica esperando, né, dar o germinar, e ali eles vão cuidando até chegar o período de colher. E aqui ele fala que era para eles olharem e verem que os campos já estavam brancos. Na verdade, quando quando o trigo estava pronto para a colheita, você olhava e ele ficava assim, com uma coloração amarela bem clarinha, que parecia que estava branco o campo. Dava para perceber quando o trigo estava mesmo na hora de colher, né? Então o Senhor fala: olha, e talvez eles olhassem e falassem assim: não estou vendo, né? Não estou vendo o campo branco, não estou vendo o trigo a ponto de colher. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Ele estava querendo mostrar algo espiritual. Ele estava querendo mostrar algo que eles ainda iriam entender. E ali ele fala, né? A terra já estão brancas para a ceifa. Já está na hora de colher. E ele havia acabado de colher algo precioso para o reino, que era a alma daquela samaritana. Ele havia acabado de colher para o reino. Isso ele queria mostrar. Ele queria que os discípulos entendessem isso. Que estava na hora de colher, de falar do reino, de falar do amor de Deus, e que as pessoas pudessem vir. E o que eu achei interessante também é que lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 30, ele nos compara, né, com o trigo. Existem várias comparações que o Senhor faz, né, com o ser humano. E uma das coisas que o Senhor comparou foi com o trigo. E aqui ele fala, né, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa passagem é aquela que mostra, quando ele começa a falar, a comparar
né, que o reino de Deus é comparado a tal coisa. E aí ele começa a falar com o homem que foi e fez na sua plantação de trigo, ali plantou o trigo, e quando foi de noite o inimigo veio e plantou o joio. E aí depois ficaram perguntando, e agora? O que a gente faz? A gente tira o joio ou a gente deixa o joio? E o Senhor fala, deixa o joio, porque ele é muito parecido com o trigo. Deixa ele crescer junto. E depois, quando chegar naquele dia, no dia da colheita, então, primeiro colhe o joio, e o joio vai ser queimado, porque ele não serve para nada. Mas o milho não, ele é guardado. O Senhor guarda os seus. Então, aqui, o Senhor nos mostra, né, algo tremendo que ele vem falando, que já estava pronto a seara. Ela já estava pronta para ser colhida. E no 36 diz, e o que ceifa recebe galardão. Agora que complicou mais a cabeça dos discípulos. Ele estava falando do trigo, ele estava falando de colher, que já estava bom, já estava no tempo, né? E agora ele começa a falar que o que vai ceifar, o que vai colher, recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Quando eles colhiam o trigo, eles iam fazer um processo para que aquele trigo fosse comido. Ele não ia guardar para a vida eterna o trigo, porque o que tem aqui na terra perece. Mas o que o Senhor estava falando aqui era algo que não perecia. Era algo que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a nossa fome é fazer a vontade de Deus, e quando a gente faz a vontade de Deus e a obra do Senhor se cumpre, e a gente começa a ganhar as almas para o Senhor, isso tudo vai ser guardado eternamente. O Senhor fala aqui, é galardão para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ambos fiquem felizes, ambos vão ganhar galardão. Amém? Então aquela mulher samaritana que o Senhor acabou de colher ali, ela já saiu como missionária, ela já foi pregar, né? E nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos esse impulso de falar para outros. Mas, infelizmente, irmãos, conforme a gente vai vivendo a nossa vida no Evangelho, há um comodismo. Muitos falam assim, o primeiro amor, né? Por que fala do primeiro amor? Porque quando a gente aceita Jesus, parece que a gente fica com todo o gás, né? A gente, meu Deus, o que eu recebi é tão grande, é tão tremendo, então agora eu quero repartir com outros. Mas depois, parece que a gente vai se acostumando com a bênção. E parece que aí depois já não é mais prioridade eu contar o que aconteceu comigo para outras pessoas. E aí parece que as nossas prioridades já começam a ser outras. A gente já começa a olhar e se preocupar com uma coisa, se preocupar com outra. Aí a gente sabe que Deus abençoa. Aí a gente já começa a orar para que Deus resolva os nossos problemas. Não que a gente não tenha que fazer isso. Mas não devemos esquecer do primeiro amor. Nós não devemos esquecer do ID. Nós não devemos esquecer do que Deus deixou para a gente fazer aqui. E o que acontece? O inimigo, ele vem para nos distrair desse propósito que Deus tem com cada um de nós. Como o pastor falou, é algo, o que Deus tem para a igreja é com todos, não é só com os missionários que estão lá no campo. É com todos. Talvez você nunca vá para o campo missionário, mas você pode participar de missões. Quando você contribui, você está sustentando alguém que foi porque você não pode ir. Quando você ora, você está dando força, você está dispensando anjos, né, para que possa ali pelejar, porque você não pôde estar lá. E você está ali sustentando os missionários. Então, há formas de fazer missões sem que você saia daqui e vá até o campo. Porque aqui você está também no campo, né? Isso também já foi falado aqui. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com as distrações. Aquilo que o inimigo coloca para que a gente se distraia do que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer. Deus tem uma obra na vida de cada um. Deus tem algo, Deus tem te dado um talento, Deus tem te dado algo para você fazer, que é o principal.
Tudo aquilo que envolve a nossa vida, o Senhor, Ele vai nos dar, Ele vai nos abençoar. Mas Ele tem algo muito especial do seu reino para que cada um de nós possamos fazer. E o inimigo vem para nos tirar, para nos tirar desse foco. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias também, ou acompanhassem aqui no telão, Neemias 4, no versículo 2. Algo que mostra de um homem que Deus colocou no coração dele uma obra para ele fazer. E ali ele foi, e Deus deu todas as condições, enviou ele até o local onde tinha que chegar, e ali ele começou a fazer a obra que Deus havia colocado no seu coração, que era restaurar os muros que estavam quebrados ali daquela cidade. E ali, irmãos, ele começou a restaurar aqueles muros e começou a convocar as pessoas que já estavam ali. E eles começaram a restaurar aqueles muros, mas veio o inimigo para distrair eles da obra que eles tinham que fazer. E isso muitas das vezes acontece conosco, né? Neemias, no capítulo 2, diz assim: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhe cear isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, que foi falado essa semana aqui, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Na sexta-feira nós tivemos um estudo aqui abençoado com o pastor Pablo, onde ele falava das raposas e das raposinhas. E aqui também vem uma referência a essa raposa. Vocês podem imaginar uma raposa derrubando um muro de pedra? Muro de pedra, eu creio que é mais forte do que um muro de tijolo, né, pastor? Mais forte do que um muro de tijolo. Mas ali o inimigo olhou e viu o povo de Deus juntos, animados, todos, né, regozijantes, igual os obreiros estavam essa semana aqui pintando a sala das crianças, todo mundo alegre, todo mundo junto, fazendo a obra, né? E ali o inimigo viu aquelas pessoas reunidas, alegres, e ali todas motivadas, reconstruindo o muro. E aí o inimigo olhou e falou assim: esses fracos judeus, será que eles vão conseguir levantar? Estava tudo em ruína, irmãos. Eles vão conseguir levantar isso daí? Se eles levantarem, vai vir uma raposa e vai derrubar. E assim o inimigo faz conosco. Nós tivemos um estudo falando sobre essas raposas, que é o que o inimigo vem colocar para que haja contenda entre aqueles que estão trabalhando. Problemas que vêm na nossa vida, que o inimigo lança para nos paralisar, para que a gente não consiga chegar até a reconstrução do muro, que a gente não consiga chegar até a obra que nós temos para fazer. E aí começa a aparecer um montão de coisas que as raposas vão colocando para que o nosso muro venha abaixo. E muitas das vezes nós nos distraímos. Nós nos distraímos com aquilo que tem acontecido na nossa vida. Todos nós temos uma luta. Todos nós temos algo que está acontecendo conosco. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições. Todos nós passaríamos por aflições. Mas o Senhor falou: tem de bom ânimo. É Ele que é o dono da obra, é Ele que está aqui, é Ele que está nos sustentando, é Ele que está cuidando de nós, é Ele que vai providenciar aquilo que falta na sua vida, é Ele que vai curar a sua enfermidade, é Ele, irmãos. São coisas que é só Ele que pode fazer, não somos nós não temos poder de curar. Nós não temos poder de mexer lá dentro de nós para poder fazer com que coisas aconteçam, né? Mas Deus tem. E quando nós começamos a olhar quem é o dono da obra, quem é que faz a obra, quando eles plantam uma semente,
Eles plantaram, até aí é a obra do homem, é o que nós temos que fazer. Mas o que vai acontecer lá dentro da terra, né? Toda aquela transformação que aquela semente vai ter ali, é Deus, irmãos. É Deus que vai fazer o milagre. É Deus que vai fazer a planta germinar. É algo muito tremendo. É algo muito poderoso. É Ele que vai dar o crescimento daquela planta. Nós temos alguma coisa que o Senhor faz. Vai lá e joga um pouco de água. Vai lá e tira aquela erva daninha que está ali. O nosso trabalho é muito pouco, irmãos. Perto daquilo que é o Senhor que faz. E Ele ainda nos convida para que a gente seja parceiro dEle. Para que a gente ainda faça alguma coisa. E nós temos que ter cuidado com essas distrações, porque o inimigo vem para poder nos tirar do foco que o Senhor tem para nós. E no versículo 8 de Neemias, ele vem falando sobre... Coloca aí, irmãos, por favor, irmão Pomide. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O inimigo pediu reforço para vir desviar a atenção. Muitas das vezes a gente já está cheio de coisa, né? Que está ali nos pesando, que a gente tem que lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, mas a gente não lança. A gente está aqui com a gente, carregando com a gente. A gente deveria deixar para o Senhor, mas muitas vezes a gente não faz. Mas mesmo assim, aí a gente aprende, deixa nos pés do Senhor, e aí a gente começa a caminhar, a gente começa a fazer a obra, mas de repente o inimigo vai e pede reforço para vir nos perturbar, para que a gente saia do intento, do nosso foco, do nosso propósito. E aí ele começa a lançar várias coisas. Mas nós temos que pegar esse exemplo, irmãos, e realmente nos erguer. Realmente ver que tudo que está acontecendo na nossa vida está nas mãos do Senhor. No versículo 13, nos mostra o quanto atento nós temos que estar. Diz assim: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Essa foi a estratégia que Deus deu para aquele líder. Para que cada família ficasse tomando conta da parte do muro que lhe cabia. E cada família ali estava reconstruindo o seu muro. E nós aqui, cada um representa uma família. Nós representamos esse muro, essa muralha de proteção que Deus quer restaurar se ela estiver quebrada, que Deus quer mantê-la bem forte se ela estiver ali erguida. Mas se ela estiver toda destroçada, em pó, o Senhor mostra que há condição de restaurar, porque o Senhor está conosco. E ali Ele vai dando estratégias, e ali Ele coloca cada um para fazer o trabalho, vai colocando. E o que é mais interessante, no versículo 16 e 17, o que Ele colocou o povo para fazer, que é o que nós devemos fazer, irmãos. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha a sua arma. Não era um revólver 38, ou seja lá aquele mais poderoso que tiver, né, para poder atirar e se defender, não. São armas espirituais que nós temos que estar atentos. Com uma mão, a gente está fazendo a obra, está reconstruindo o muro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. Estamos fazendo a obra, e com a outra, nós estamos com as nossas armas para poder pelejar, porque o inimigo não desiste de pelejar contra nós. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja missionária, já foi falado aqui. E o que o inimigo luta para que esses muros não sejam restaurados, para que essa igreja não seja uma igreja missionária, para que a gente fique ligado, se distraindo com tantas coisas,
e não vá realmente no foco que Deus tem para nós, Ele tem trabalhado, mas Deus tem nos levantado, Deus tem colocado no coração dos nossos líderes, assim como colocou no coração de Neemias, o quanto nós temos que fazer, nos animando, nos levando, porque houve um momento em que o povo ficou triste. As raposinhas começaram a entrar e fazer um monte de coisa lá, e eles ficaram desanimados. O que nós vamos fazer? E agora? E aí ele veio, Deus deu estratégia e falou, não, é o Senhor que peleja por nós. Nós não temos que ter medo do inimigo. E aqui ele fala, no versículo 15, volte lá, irmão, por favor. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém. Quando o Senhor vem intervir, quando nós nos colocamos na posição de que Deus está conosco, todos os conselhos do inimigo, todas as setas inflamadas do inimigo que vem contra a nossa vida para nos trazer desânimo, para nos trazer tristeza, para nos trazer seja lá o que for, e a gente nos coloca diante do Senhor, o Senhor renova o nosso ânimo, o Senhor renova nossas forças, e aí a gente continua a trabalhar, nós voltamos para a sua obra. Aqui fala a palavra do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com as distrações que o inimigo vem trazer, para que nós não venhamos estar no foco, porque é muito importante, não só para a obra, mas para a nossa vida. Nós vamos ver mais adiante. 1 Coríntios 15, 58. A palavra de Deus nos fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Seja lá qual for o trabalho que você fizer. Muitas das vezes você pode achar que está catando um matinho ali na frente. Ah, isso aqui não é nada. Deus está olhando. Você está fazendo a obra do Senhor. Você está contribuindo para o crescimento do reino. Da mínima coisa que Deus coloca na sua mão para você fazer, até a máxima aos nossos olhos, o Senhor está contemplando qual é o nosso esforço, qual é a motivação do nosso coração, como é que nós estamos executando isso. O Senhor está olhando, irmãos, para o nosso coração, para o nosso desempenho. Porque quando nós nos empenhamos a fazer, irmãos, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para fazer, o Senhor faz isso aqui, ó, Mateus 6,33. Que é que acontece? No Mateus 6,33, é muito conhecido de todos nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós necessitamos, irmãos, o Senhor acrescenta. Tudo que nós necessitamos, o Senhor vem, faz chegar até nós. Nós só temos que fazer a vontade dEle. Nós só temos que ter fome de fazer a vontade do Senhor. Amém? Mateus 16, 15 nos fala sobre a grande comissão, o propósito, a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos, que nós não devemos deixar o inimigo nos distrair, para que nós não venhamos executar. E é uma ordem para todos. Ide, disse-lhes. É Marcos, irmãos, perdão. Marcos 16. É o ide. Em Mateus tem também, mas é outra passagem. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Faça como a samaritana. Vá à cidade, aqueles que ela conhecia, e falou de Jesus para todos que estavam ali. Ide por todo o mundo. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque nós somos uma igreja completa. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Tanto que a palavra fala, todas as palavras que tem na Bíblia são importantes. Fala tanto em Jerusalém como
em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. É ao mesmo tempo. Quando ele fala tanto em Jerusalém e vai falando até os confins da terra, é porque nós temos que fazer a obra ao mesmo tempo em todos os lugares. E como nós podemos fazer isso? Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós podemos sim. Nós podemos fazer a obra aqui. Toda quinta-feira nós temos evangelismo, agora graças a Deus, temos o evangelismo. Se você quiser, junte-se a nós. Todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, nós nos reunimos aqui na igreja, nós oramos aqui na igreja e nós saímos para evangelizar aonde vai ser o culto de rua à noite. E cada quinta-feira é culto na casa de um dos irmãos aqui da igreja. Sempre está anunciando lá no grupo da igreja. Fique atento. Você pode estar aqui no evangelismo? Venha, né? Coloque no grupo da igreja. Eu vou estar lá. Mande uma mensagem, a gente aguarda você. Vamos nos unir. Vamos aumentar esse grupo que sai para evangelizar. Nós estamos fazendo missões na nossa Jerusalém. Irmãos, e nós temos a nossa missão ali em Salinas, que todos aqui, vários obreiros já estiveram lá, já tiveram a oportunidade de estar ali, também ajudando, né? Que nós possamos sempre estar orando, irmão. Ore todos os dias pela missionária Samira e sua família, pelos irmãos que já se converteram ali, para que nós possamos, irmãos, mobilizar de uma forma que nós possamos ter recursos para que os nossos missionários não tenham que estar trabalhando em outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus, de estar evangelizando, de estar cuidando das almas. Por enquanto, nós não temos recursos suficientes para dar todo o sustento, então eles também têm que trabalhar, fazer alguma coisa. E isso já é desgastante, porque eles não podem se dedicar em tempo integral para a obra. Da mesma forma, lá em Portugal, os irmãos também estão procurando, já estão com o emprego praticamente garantido. Vamos orar. Mas eu peço aos irmãos, orem para que Deus nos dê condições de sustentar os nossos missionários e eles não tenham que fazer tendas, como Paulo muitas das vezes chegou em alguns lugares onde eles não tinham ajuda, ele dava o jeito dele, ele não tinha ali o sustento necessário e aí ele fazia o que ele sabia fazer, o dom que Deus deu na mão dele, que era também de fazer tenda, e ali ele fazia, vendia, e ali ele se alimentava. Mas ele louva a Deus pelos aqueles irmãos que puderam contribuir com ele. Porque quando os irmãos mandavam o sustento de outros lugares que mandaram para ele, ele poderia se dedicar só na obra. E aí a obra flui muito mais. A obra cresce mais rápido. A obra cresce de uma maneira que ele pode dar uma atenção total para aquelas pessoas que estão ali se convertendo. Então, irmãos, o ID é para todos nós. No versículo 16, ainda de Marcos, diz: quem crer e for batizado será salvo, irmão. Se você evangeliza para alguém e essa pessoa acredita e se converte, ela vai ser salva. Agora, mas quem não crê será condenado, irmãos. Isso é algo muito forte. A pessoa que não crê, a pessoa que não foi alcançada, ela vai ser condenada. E o Senhor fala que Ele não quer perder ninguém, Ele queria ganhar todos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levar o Evangelho. Nós temos que pregar para todos. Porque quem vai fazer com que essa semente brote, com que aquilo que a gente fala para as pessoas venha florescer dentro do coração, é igual uma semente. Por isso que Deus faz essa comparação, por isso que Jesus faz essa comparação. Quando nós plantamos a semente da palavra no coração de alguém, é Deus que vai trabalhar lá dentro, igual Ele trabalha na semente lá dentro da terra. É Deus que vai trabalhar lá. A gente não tem que se preocupar. Às vezes a gente sai no evangelismo, tem pessoas que nos tratam mal. Eu não preciso disso, eu já tenho minha religião e não sei o quê. A gente encontra pessoas assim pelo caminho. Nós fomos no último evangelismo, o penúltimo foi na casa do presbítero Robson, o culto, e a gente saiu para evangelizar de manhã, a irmã Iana ficou assustada, porque várias pessoas trataram ela mal. E eu falei para Iana, é assim mesmo, Iana.
Tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão ter o coração de pedra, tem pessoas que vão ter o coração cheio de espinhos, mas a gente vai encontrar aqueles que têm aquela terra, né, boa, que está ali já até com estrume lá, bem bacana, que vai produzir, né, sempre vai produzir muito. E a semente vai chegar, a gente encontra pessoas que quer parar, que quer conversar, que quer perguntar. A gente encontra pessoas assim, com o coração aberto. Isaías 55, no versículo 10, nos mostra esse milagre, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Quando a semente é plantada, o Senhor manda a chuva. Se é um lugar que neva, o Senhor manda a neve. E ali, isso vai alimentar aquela semente, vai fazer com que esse milagre que acontece lá, que só Deus sabe como é que Ele faz para isso acontecer, vai germinar. Aí fala, vai brotar, vai dar outra semente para ser plantada. Porque aquelas pessoas, irmãos, que se convertem através de uma semente que foi plantada nela, ela vai pegar essa semente, aquilo vai brotar, vai dar fruto, e aí ela vai pegar a semente dela e vai plantar e vai ganhar outros. A palavra do Senhor, ela é tremenda. Porque o poder está na semente, não naquele que semeia. O poder está no que Deus vai fazer naquela semente, né? Então a gente só tem que semear, irmãos. Mas parece tão simples. É tão simples você falar de Deus, é tão simples você falar para aquele que está dentro da sua casa, do seu lado, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, né? Para as pessoas na rua. Parece que é simples, mas não é, porque há uma batalha muito grande. A gente tem que estar fazendo a obra e com a arma na outra mão, pelejando contra o inimigo, orando, Senhor, vai tirando, Senhor, todo espinho, Senhor, vai lançando por terra toda a fúria do inimigo. E a gente tem que estar assim, irmãos, igual aquele povo construindo aquele muro. Em Hebreus 4:12 nos fala sobre o poder dessa semente, irmãos. É um poder tremendo que essa semente tem, que ela fez na nossa vida e ela vai fazer na vida daqueles que a gente levar essa semente. Que fala, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É algo lá dentro que a palavra vai fazer que só Deus, com o seu poder de transformar uma pessoa, faz. Aleluia. E quem dá o crescimento é Deus. Um planta, outro colhe. Está lá em 1 Coríntios 3:6. Mas é Deus que dá o crescimento. Amém? E eu queria que o irmão colocasse aí Salmo 126. A gente já está encerrando. 126, no capítulo 5, verso 6. Ou no capítulo 126, Salmo. Capítulo não, né? O Salmo 126, no verso 5. Que nos fala sobre os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Irmão, se você está passando por uma dificuldade, você tem chorado, você tem sentido a tribulação grande, mas se você continua fazendo a obra, o Senhor te recompensará. Nós não temos que parar a construção do muro, nós não temos que parar a obra porque o inimigo está querendo nos destruir. Nós temos que estar com uma arma na mão e com a outra fazendo a obra. Amém? Aleluia. E voltando, irmãos, aqui para a nossa passagem principal, onde Jesus estava falando com os discípulos, né? Toda essa comparação da seara, de todas essas coisas, mostra que os samaritanos, que a mulher falou, eles foram até Jesus. Nos diz assim, olha, no 39, do capítulo 4,
de João. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com ele, e ficou ali 2 dias. Ai, Senhor, fica com a gente 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Irmãos, que Deus venha realizar esse milagre em nossas vidas, que nós possamos falar para as pessoas como aquela mulher samaritana, e que nós possamos ver as pessoas chegarem aqui e se converter e começar a ter sua vida crescendo no Senhor, e ela possa dizer assim: olha, já não é mais pelo que vocês me evangelizaram, já não é mais pelo que vocês falaram que Deus fez na vida de vocês, mas é pelo que eu estou vivendo, é pela minha experiência com Deus, agora que eu creio que verdadeiramente Jesus é o Cristo, é o Salvador. Aleluia. Que nós possamos ver isso, irmãos, em nós. A seara já está branca. Nós podemos sair para colher. Muitos lugares a gente ainda vai plantar, mas na maioria, irmãos, por tudo que já está acontecendo, as pessoas já estão preparadas, muitos já estão preparados para ser colhidos. É o que o Senhor fala. Muitos já plantaram. E muitas pessoas que a gente vai chegar, parece assim: nossa, foi tão fácil. A gente falou e aquela pessoa gostou e já... Não é mérito nosso. Outro plantou naquela vida. Outro já plantou. E ela só foi colhida. Só chegou lá, evangelizou e parece que foi fácil. Mas não foi fácil assim. E existem, irmãos, muitos lugares. Eu queria falar para vocês que o lugar... Todo mundo conhece um pouco da realidade ali de Salinas, né? A dificuldade que é lá, aquele bairro onde a missionária está com a sua família, pregando o evangelho. É um lugar de muita prostituição, de muita droga, e aquelas pessoas estão ali carentes, necessitando, clamando pelo Senhor, né? E a gente já conhece um pouco dessa realidade. E lá em Portugal, irmãos, a realidade de lá é que o povo é extremamente católico, é extremamente idólatra. 81% da população de Portugal é católica. Aqui no Brasil, tem uma pesquisa, que eu não sei se ela... Não sei se já mudou esse coisa, fala que é 50%. Então, digamos que é a metade do povo que é católico. Os outros dividem em várias religiões, né? A outra principal é os evangélicos, né? Que é mais de... A pesquisa que eu vi era 31%, mas eu creio que é muito mais do que isso. Mas divide com outras religiões. Mas sempre o que predomina é a idolatria. Só que o brasileiro, a maioria é nominal. A maioria não pratica. Mas em Portugal é diferente. O povo lá é praticante. O povo lá, eles realmente vivem, né, a idolatria. Eles vivem isso. Eles têm muitas igrejas assim, suntuosas, igrejas belíssimas, que são pontos turísticos, é a coisa que atrai. As suas festas religiosas, elas são muito fortes. Então, há uma potestade muito grande naquele lugar. Há uma dificuldade muito grande de alcançar os corações dos portugueses. Então, que nós possamos orar pelos nossos missionários que estão ali. A pesquisa que eu vi diz que somente 2,8% são evangélicos. É muito pouco. É bem pouco. Então, é um lugar carente realmente da palavra. Então, que nós possamos orar para que realmente Deus dê ousadia aos nossos missionários, dê sabedoria para que eles venham pregar o evangelho naquele lugar. E que nós possamos hoje, irmãos, sair daqui consciente de que nós temos que fazer a obra, que nós somos um missionário, e que nós temos que estar fazendo a obra e crendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E com uma mão semeando a palavra, e com a outra nós temos que estar com a nossa arma, pelejando contra o inimigo para que ele não venha nos distrair. Amém?